falar sobre jardinagem. É sobre isso. O episódio de hoje é sobre jardinagem. Você que está aí pensando em como deixar a sua grama tão brilhante, tão verdinha, tão fresquinha quanto a do vizinho, venha com a gente. A grama do vizinho é o episódio de hoje. Tem tudo a ver com o trabalho e por que a gente faz o que a gente faz. Total, e eu acho que esse é um tema que aparece muito, né, Mari, no trabalho e de várias formas, né? Seja quando uma pessoa está super ocupada e acha que ela é a mais ocupada e que o outro não está fazendo nada, ou que o outro ganha melhor e essa pessoa é que não ganha. Então sempre tem essa dinâmica, né? E tem uma outra dinâmica que eu acho incrível também, que é toda vez que a gente vê alguém fazendo alguma coisa bem feita, parece que é fácil, né? E é muito comum em conversas aparecer que aquela pessoa faz aquilo, seja um podcast, seja um esporte, né? A gente estava falando de esporte, e você vê a pessoa fazendo aquele esporte e fala, mas ela consegue fazer isso porque ela tem tempo, ela consegue fazer isso porque ela tem dinheiro, porque ela é alta, porque ela é baixa, e assim vai. Sempre tem uma justificativa, parece, que o outro tem algo que você não tem, portanto você não consegue fazer aquilo, e para aquela outra pessoa é fácil porque ela tem aquela determinada condição. E eu acho isso tão pouco verdadeiro muitas vezes, né, que isso é tirar um pouco da nossa responsabilidade de investir o tempo, de investir os estudos, de praticar, de treinar, né? E um exemplo que me chamou a atenção, eu estava falando com um amigo agora, eu vi o Marcos Mion, que ele está gravando um filme dele, né? Ele tá gravando um filme com a história de um lutador e ele tá com um shape assim de bodybuilder, tá monstro, né? E essa pessoa esse amigo que eu tava conversando, ele é bodybuilder e tal, e eu falei, que legal. Ele falou, mas ele também tem tempo, né? E eu tinha acabado de ver um post dele falando isso, não é fácil, porque na minha idade eu tô cheio de lesão, é muita restrição alimentar, é muita disciplina e não é fácil. E eu acredito, porque não é fácil mesmo. E achar que ele tem tempo, para mim, também é um pouco de ilusão. Vendo tanto de coisa que ele faz, eu não acho que ele tenha mais tempo sobrando do que eu ou do que esse meu amigo que estava falando, mas ele tem tempo. Como é que você vê isso, Maria? A grama do vizinho. Cara, mas vamos pegar esse exemplo do Mion, porque eu acho que ele é bem emblemático, assim, né? Primeiro eu queria te perguntar, você acha legal, você acha bonito, você acha interessante? Você queria ter aquele corpo que o Mion Não, acho que não é uma questão de querer ter o corpo, mas eu sei o trabalho que dá. Ainda mais depois de uma determinada idade, né? Não, exato. E é mesmo assim, vou contar uma outra história do Mion. Eu tenho um amigo que ele é jiu-jiteiro e ele falou que um dia um cara chegou pro mestre e disse assim, eu não quero ter essa orelha moída, assim. E o mestre olhou pra ele e falou, não se preocupe, você nunca terá. Dizendo assim, isso aqui não fica assim do nada, isso aqui requer tanto esforço, tanta prática, tanto treino, que com essa sua postura, fica tranquilo que você passa longe disso, né? Então eu acho que o que eu admiro, independente do físico, é a determinação, né? Eu imagino que ele não precise disso, não precisa fazer um filme, ele tem um sonho, foi atrás e tá fazendo tudo para incorporar aquele personagem. Então isso eu acho incrível. Então, mas aí que tá, né? Você falou, eu acredito que ele não precisa, mas na hora que ele se compromete a fazer um personagem e que o personagem exige dele aquilo, ele precisa, você não acha? Ele não precisaria chegar, talvez, onde ele chegou. Ele poderia fazer o mesmo filme, talvez um pouco menos forte. Mas é uma exigência externa, né? Porque a minha questão aqui é entender o quanto a motivação interna ela é forte o suficiente para manter a gente num determinado caminho, e o quanto quando a gente tem alguém mandando a gente fazer, ou a gente tem o medo do julgamento externo, a gente vai com mais facilidade. E tem alguns estudos que mostram que quando você tem uma meta e você compartilha a meta, seja com amigos próximos, seja com a família, ou seja nas suas redes sociais, o fato de você ter a possibilidade de ser julgado pelo externo, de que você não cumpriu a meta, faz com que você fique mais presente na sua meta, que você chegue mais perto de cumpri-la. Não necessariamente você vai cumprir, mas é mais difícil desistir da meta se a meta é compartilhada no sentido de você divulgou a sua meta, porque você tem medo do julgamento externo. Quando é uma meta só sua, os estudos mostram que é mais difícil a gente ficar fiel a ela tanto tempo, assim. Então,
eu acho que o fato do Mion... eu fiz faculdade com o Mion, comunicação e artes do corpo, logo depois que eu ainda estava no jornalismo, eu não terminei esse curso, mas porque foi bem na época que a minha mãe morreu. E eu não sei, assim, eu sinto que ele gosta de exercício, né? Ele sempre gostou dessa coisa do corpo há muito tempo. Então, claro que ele já tem uma motivação para isso, mas o fato de ter algo... Ele gravou uma propaganda com o Stallone há pouco tempo atrás. Super bonito, né? aliás. Super legal. Então, eu acho que várias motivações foram aparecendo aí para ele seguir esse caminho, né? Então, eu não sei o quanto é só a motivação interna dele chegar lá. E claro que isso exige uma baita disciplina e deve ter dado, ainda mais falando das lesões, a gente sabe que num determinado tipo de corpo, não há como você ter sem você se machucar, né? É muito raro. As pessoas falam dos atletas e a gente sabe que atleta é um poço de lesão, né? Sim. Eu acho que o outro lado dessa história, que tem a perspectiva do Mion, que eu não sei quais são as motivações dele, mas eu achei interessante a versão de fora, né? Que acontece muito, o tempo né? inteiro. Esses dias eu vi um negócio que eu achei um barato também, que é quem tá vaiando não tá em campo, né? Então, assim, é mais fácil de fora você achar razões que justifiquem determinada pessoa estar em determinada posição, seja nesse caso um shape legal, outra pessoa que está bem sucedida, outra pessoa que faz esporte e é bem sucedido no esporte, ou que tem tempo com o filho, ou que tem tempo para viajar, ou que tem um relacionamento saudável, enfim, abre um caminho aí muito grande que eu vejo com uma certa frequência, quando a gente não está naquele lugar, a gente achar uma justificativa, que essa justificativa assim é externa, que ao invés de falar por que eu não estou nesse lugar, e se eu quero, sua pergunta foi ótima para mim, né? Tipo, mas isso é algo que você gostaria, isso é algo que você aprecia, porque às vezes também a pessoa não quer e tá tudo bem, mas há muitas situações em que a pessoa quer, mas ela imagina que há um motivo na vida daquela pessoa que possibilitou que ela estivesse lá e que não se aplica para mim ou para ela mesma para chegar no mesmo lugar. E eu acho que não é assim. Eu lembro comigo mesmo, pegando exemplo pessoal, né? Um amigo falou, não sei quem estava falando, X, alguns amigos me chamam de X, deu sorte de ter se dado bem na carreira. Aí esse meu amigo respondeu para a pessoa, eu não estava nessa conversa, falou, fazer pós sábado de manhã você não quer, né? Tipo, o cara não deu só sorte, deu sorte também, mas tem um monte de esforço aí que que o outro não vê, né? E que tudo bem, que também eu acho que a gente não precisa ficar falando, nossa, né, foi suado, foi isso, foi aquilo. E nem eu mesmo tinha percebido. Então, quando ele me falou, eu não daria a mesma resposta que ele deu. Eu ia falar, dei sorte. Mas não é só sorte, né? Assim, tem sorte também. Longe de ser só sorte, né? Falando ainda um pouco dessa história da história do corpo, né? Eu me lembro, eu estava vendo uns vídeos recentes meus de quando eu estava na Dança dos Famosos. Quer dizer, recentes, já foi 2018, já faz um tempinho aí. Mas, para mim, eu tava, tipo, shape total, né? Eu olho e falo, cara, eu queria voltar para esse corpo que eu tava durante a Dança dos Famosos. Só que isso é uma coisa tão externa, porque a gente esquece, e é aquilo que a gente falou até no nosso episódio sobre as férias, né? A gente vai deixando mão das lembranças negativas das férias e se concentra mais no lado positivo. E ao contrário do trabalho em que a gente pensa mais nas coisas negativas do que normalmente, né? Nas positivas. Cara, eu entrava no Bem-Estar nessa época às 7 horas da manhã, saía às 10 e pouco, quase 11, pegava o voo em Congonhas todos os dias para ir para o Rio de Janeiro às 11h30, sem almoçar, chegava lá no Santos Dumont, atravessava o Rio de Janeiro, ia lá para o Projac, né, que é do outro lado do Rio, e ensaiava 3 horas por dia, pegava todo o caminho de volta e voltava na última ponte aérea para no dia seguinte acordar às 5h20 da manhã.
Uau. E no meio desse caminho eu tive uma super lesão no quadril, que ainda tem repercussões até hoje, porque eu rompi fibra muscular do isquiotibial, etc e tal. Então, quando a gente olha o que está de fora, a gente esquece de tudo isso que veio junto com essa forma externa, né? E é muito fácil mesmo a gente falar, puta, mas eu queria aquilo ali, né? Sem pensar em todo o esforço que você fez para conseguir, ou que o outro fez para conseguir aquilo, e sem contar nos tombos que a gente levou no meio do caminho, que é aquela história, todo mundo vê né, o Instagram é editado, né? O Instagram Só um pedacinho. editado, né? Tá cada vez mais comum essa história do hoje. Ninguém vê os tombos que a gente leva, né? Só vê os pós que a gente toma. Agora, eu acho que por trás disso tem talvez um grande mal da humanidade, que é a competição e a comparação, né? E que tem sido causa também de questão de saúde mental bastante grande, né? Porque quando a gente se compara, normalmente a gente se exclui, né? A gente está se colocando numa posição de exclusão. A gente mesmo está se excluindo. A gente tem tanto medo da exclusão que na hora da comparação a gente mesmo se exclui. E isso, quando a gente está falando de saúde mental, um dos fatores mais protetivos da saúde mental é pertencimento. É rede de apoio, é a gente se sentir que a gente é aceito, é a gente estar com pessoas em que a gente pode confiar. E quando a gente está olhando para o outro como um adversário, que é o que a gente faz na comparação e na competição, a gente está se excluindo e está se colocando como um inimigo e um perdedor, na maior parte das vezes. E isso é muito danoso para o nosso cérebro, né? E para a nossa saúde como um todo. O meu terapeuta outro dia me falou uma frase que uma das traduções piores que já foram feitas da Bíblia, que está em Mateus, acho que 5.5, que é felizes os mansos, que na verdade aquele versículo, a proposta original daquele versículo é felizes os que não competem e que não se comparam. Olha, que diferença. Que diferença, né? Porque a gente não quer ser manso na vida. Eu acho que o manso tem esse lugar do... nossa, mas uma pessoa tão mansa, né? Conformada, né? Apática. Mas uma pessoa que não se compara e que não compete, essa sim chegou em algum lugar, né? Sim, imagina essa pessoa passando, olhando todas as gramas e falando... Não me importa. Não me importa. Tem que ser um monge, né? Tem que ser um monge para fazer isso. É muito desafiador mesmo. E sabe que te ouvindo dessa sua rotina na época do Rio, de avião e táxi, eu lembrei de uma história agora de uma amiga da Su, que ela estava numa viagem na Argentina, foi pegar um táxi e a motorista, quando ela entrou, viu ela entrando, falando no celular, naquela vida de executiva. E a hora que ela desligou, o motorista falou, que vida incrível que você tem, eu queria muito ter uma vida assim, de viagem, de estar ocupada. E a Su, que é uma pessoa incrível, que tem um coração de comunicação não violenta, ao invés de falar dela, ela falou, me conta mais, e o que você está fazendo para ter essa vida? Aí a motorista falou, nossa, que tapa na cara. Mas ela entrou na conversa e foram tendo a conversa. Porque, primeiro você quer ter essa vida mesmo? E se você quer, o que você está fazendo? E eu acho que quando a gente fala da grama do vizinho, isso ilustra bem essa dinâmica, né? Geralmente a gente olha para o outro, fala que legal, eu gostaria de ter. Às vezes nem quer mesmo, mas se quer, qual que é o seu papel nisso? E mesmo que o seu contexto seja diferente, mesmo que sim, aquela outra pessoa tenha tido uma condição financeira diferente, educação, familiar, de estrutura, dentro do seu contexto, o que está no seu controle? Outra coisa que o nosso produtor Grito 33 fala, o Ed, o que está no seu controle que você pode fazer, né, também? E acho que uma dica interessante sobre isso é identificar quais são as qualidades daquela pessoa que, ao olhar para ela, você está de verdade admirando. Porque, por exemplo, você falou do Mion. Então, a gente pode entender aqui, bom, ele tem disciplina. Sim. Ele tem determinação. Ele tem paciência para o processo de construção, porque ninguém faz um corpo daquele... né, de uma hora para outra. Claro que tem todas as substâncias que a gente sabe que também ajudam nisso e a gente não sabe se ele usa ou se ele não usa, né? Mas eu posso treinar em mim a disciplina. Eu posso identificar a qualidade e praticar. Como é que eu vou fazer
a minha vida ter mais disciplina? Como é que eu vou fazer a minha vida ter mais determinação? Em cada uma das atividades. Então, quando você deixa de projetar no outro e traz a característica do outro para dentro de você, é uma forma de você treinar aquilo, né? Sim. Porque eu olho para você e falo, nossa, o Rô tem uma forma de olhar o mundo, que é uma forma de sempre olhar o lado bom. Peraí, então eu vou olhar para minha vida e vou tentar praticar o olhar do Rô na minha vida. Vou tentar praticar a disciplina do Mion na minha vida. Vou tentar praticar a força de vontade. Vou tentar praticar a paciência. Vou tentar praticar a não reatividade. Eu acho que essa é uma forma de você olhar extraindo aquilo que a pessoa tem de bom, né? E sabendo que talvez não seja da mesma maneira, né? Não vai ser. Não vai ser a mesma forma. Não vai ser. Ontem mesmo, uma amiga falou, queria falar com você, eu vejo, né, o tanto de coisa que você faz, eu tô fazendo aqui meus goals, eu quero saber como é que você estabelece as suas metas. Falei, vamos conversar, mas você vai se surpreender ao ver que meu processo não é Lean Six Sigma certificado. É menos estruturado do que você imagina. É bem menos estruturado. Menos estruturado. Mas a gente teve a conversa e foi uma conversa muito gostosa, né? E a troca, né? Porque não é uma conversa de ensinar. Então, entender aonde ela queria, o que ela já estava fazendo, é muito legal. E ela trouxe uma situação que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, que é a grama do vizinho. Ela quis muito ter uma experiência na empresa, na área de RH, e ela conseguiu ter essa experiência e tá lá rodando a experiência, mas agora, que já faz 1 ano e meio, 2, que ela tá nesse projeto, ela falou, isso aqui é mais do mesmo do que eu já fiz. Agora eu quero mesmo é ser parceira de RH, Business HR Partner, né, em inglês. E eu falei, será que você quer isso mesmo? Porque o que significa ser isso, né? Porque da minha experiência, o que você já está fazendo, embora não tenha esse título, tem muito dessa função. Então parece sempre, de novo, né, a grama do vizinho, não, porque vai ser o próximo cargo, que esse é o que vai me preencher e que vai me deixar nesse nível de não me comparar mais porque eu atingi, né? E o mais interessante disso é que você quer estar num lugar em que daí você vire a referência para que os outros se comparem com você, né? E tem um lugar super egóico disso. E o que você estava me contando essa história me trouxe para a nossa pergunta aqui, mãe, né? Que é por que você faz o que você faz, mas também o que você quer quando você quer o que você quer. O que você quer quando você quer o que você quer. Porque desenvolve. Assim, ela quer chegar no parceiro de RH, no cargo de parceiro de RH. Mas o que ela quer quando ela quer chegar a ser parceira de RH? O que isso significa para ela? Vou ter mais tempo para conversar com as pessoas, vou ser a pessoa que vai ajudar o RH a solucionar os problemas que ele tem, e aí, por isso eu vou conviver mais com inovação. Não sei. Ela pode querer um monte de coisa diferente nessa função. Então, por exemplo, vou trazer para mim, né? Quando eu escolhi pedir demissão, o que eu queria quando eu queria sair da Globo? Eu queria mais liberdade, eu queria mais autonomia. Legal. E eu queria trabalhar com algo que, para mim, fizesse mais sentido do que eu estava trabalhando. Então, quando a gente tem claro o que a gente quer, quando a gente quer o que a gente quer, fica mais fácil da gente entender se é a função, se é o cargo, se é a grama, se é a forma do corpo, se é... Porque eu posso pensar assim, eu quero ter a bunda da Sabrina Sato, mas por quê? Porque o ano que vem eu vou sair de madrinha de bateria no carnaval. Mas eu não vou sair de madrinha de cada... Então, para que eu quero a bunda da Sabrina Sato, né? Então, tem essa... não, mas eu quero porque daí eu não vou ter vergonha de andar na praia sem canga. Isso é uma coisa que mexe muito com a minha vida? Quanto mexe com a minha vida? Quanto isso vira uma motivação de verdade para mim? Não, é uma coisa que me aprisiona dentro de mim. Então, tá bom. Então, o que eu posso fazer para conseguir aquilo? Sim. Né? E ampliando isso, né? Se o motivo for, por exemplo, não ter vergonha do corpo na praia... Tem outras tantas coisas para se trabalhar que às vezes inclusive é autoconhecimento, é autopercepção e autoconfiança do que necessariamente ter a bunda mais bonita. Isso aqui vai ficar bem esquisito no corte.
Agora deixa, agora deixa. Isso aqui pra dar errado. É um ciclo. Começa de novo, edita essa parte. Horrível. A hora que você falou, eu já falei, puta, isso aqui só nesse corte eu quero a bunda dessa menina. Falei, eu não posso falar essa frase que vai sair. Ai, gente do céu. Recomeça. Mas eu adorei isso, Mara, de o que você quer quando a gente... Como é que é? Fala de novo. O que você quer, quando você quer, o que você quer. Nossa, isso é quase um trava-línguas, mas por trás desse trava-línguas é muito legal. Porque tem que identificar o quê, que era o que a gente estava falando antes do corte. Na edição. E o como, né? Porque tem várias maneiras de chegar a um determinado resultado, né? Então, pensando em carreira, algumas pessoas têm o sonho, né? Eu quero ser gerente, eu quero ser diretor, eu quero ser CEO. Então, acho que a primeira parte dessa reflexão é: você quer isso por quê? Pela grana, pelo poder, pelo status, pela atividade, pela influência. E entender o porquê é muito bom, porque às vezes o seu porquê, você não precisa virar gerente para chegar e realizar aquele porquê que você está buscando ou o que você está buscando, né? Então, muito legal. Isso pode ser nossa segunda temporada, se não for muito trava-línguas, pode ser o que você quer, quando você quer, o que você quer. Não, eu acho que essa identificação é absolutamente fundamental, mas voltando um pouco para a história da competição e da comparação, o quanto de tempo a gente perde na vida, né? E o quanto de colaboração, que eu acho que é uma palavra mágica sobre a qual a gente precisa refletir muito, a gente impede quando a gente está na energia da competição e da comparação. Porque eu acho que essa é a verdadeira perda para as empresas. Quando a gente tem um time que se compara o tempo todo e que compete o tempo todo, muitas vezes até por causa da própria cultura da empresa, porque a empresa traz um bônus maior para quem performa melhor, porque tudo está atrelado à meta, porque tudo está atrelado aos números e porque a régua de medição é uma régua de comparação, isso dificulta muito que a gente entre num momento em que a gente pode relaxar e cooperar, porque a cooperação, ela exige o relaxamento. A energia básica da competição, ela é uma energia de tensão e muitas lideranças ainda agem de forma que as pessoas se sintam pressionadas, amedrontadas e por isso querem performar. Então, o que está por trás, eu acho, da comparação e da competição é a energia do medo. Eu acho que o contrário disso é o ambiente de segurança psicológica, né? Onde você tem um lugar seguro para colaborar, compartilhar erros, acertos e tudo mais, né? E tem 2 livros que me chamam a atenção nisso daí, Mari, que são filosoficamente 2 caminhos distintos. Um que é muito conhecido no mundo dos negócios, que é a arte da guerra, mas que eu acho que só pelo nome, né, não tem nada a ver, ou se você acredita naquilo, você já entra, né, na sua profissão, no seu trabalho, no seu dia a dia ali, achando que é uma guerra, que é uma competição que você tem que acabar com o outro. Quem é esse outro? E tem um outro livro também, que eu sei que você leu o original, e tem o do Simon Sinek, que fala... Jogos Infinitos. Jogos Infinitos. Que é outro modelo, né, mental, na verdade, que é mais esse modelo de comparação de que o competidor, ele não é necessariamente competidor, ele é uma referência de coisas que talvez você mesmo queira ou queira fazer melhor e tudo mais, que cria um outro espírito, que não é de eu quero acabar com ele, né, eu quero aprender, entender, desenvolver, dar um outro passo e alguma coisa assim. Isso eu acho fundamental também quando a gente fala disso da grama do vizinho, porque você pode falar... A grama dele é mais verde, eu quero que a minha seja mais verde, então eu vou acabar com a grama dele. Não, eu vou falar, cara, vou sentar ali e falar, o que você tá fazendo hoje que tá tão legal assim? Como é que eu posso aprender, né? Eu me lembrei de 2 coisas com a sua fala. Uma é que a gente tem, sim, a arte da guerra, mas também a gente tem a Guerra da Arte, que é um livro do Steven Pressfield, que é maravilhoso, que é um livro curtinho, A Guerra da Arte, que ele fala sobre procrastinação. Você deveria ler esse livro. Depois eu leio. Mas que
Não, eu leio todo dia, vou ler. Que é um livro que explica muito essa guerra interna nossa e por que que a gente olha para fora e por que que é tão difícil, porque ele fala muito dessa resistência que a gente tem de fazer aquilo que a gente realmente quer. E eu acho que isso é um ponto que cabe aqui nessa reflexão, que depois a gente pode até aprofundar num outro episódio, que a gente tocou esse assunto um pouco na hora que a gente estava aqui nos bastidores falando, que é quando a gente está chegando perto de completar algo que a gente deseja muito, dá uma sensação muito aflitiva de que aquilo vai ser finalmente completo e realizado. Porque o fim dessa história, pra gente, a completude de tudo, é a morte, na maior parte das vezes, né? Quando você termina algo que era muito importante pra você, você fala... Tem aquele momento que você fala, cara, tô descendo um abismo, o que eu vou fazer agora se eu já fiz isso, né? Eu tive muito essa sensação quando eu terminei de escrever o livro, quando eu tava prestes a terminar de escrever meu livro, o Estar Bem Aqui, que eu falei, cara, se eu terminar esse livro, ferrou, porque eu não vou ter um novo, né? Assim, eu não consigo terminar, porque era algo que eu queria tanto fazer, que na hora que eu terminasse de fazer aquilo, eu não ia ter mais essa motivação dentro de mim. E é o que muitos maratonistas falam dos 35 quilômetros, né? A crise dos 35 quilômetros. Você já percorreu 35, faltam só mais 7. É agora que eu vou desistir. Cara, não, né? É ali que você vai continuar. Muitas pessoas que estão terminando tese de mestrado passam por isso também. Estão quase no finalzinho para entregar o mestrado, né? Eu tenho muitas amigas psicólogas que me dizem isso, que as pessoas estão no final da tese de mestrado e as pessoas querem desistir da tese de mestrado. E agora o que eu vou fazer? Não, eu não vou conseguir. Eu não estou preparada. Não, agora que você vai fazer. Então, eu acho que tem um pouco esse olhar da arte na guerra, ele traz isso, assim, o quanto é difícil a gente ir adiante nas nossas convicções e realmente conquistar aquilo que a gente deseja, porque daí? E daí? E depois? O que vem depois disso? Eu vou contar uma história e te fazer uma pergunta. E depois eu vou falar mais uma, tá? A Liz, minha filha, ela adora ler livros. Ela lê livros gigantes e séries, daqueles que tem 3, 4, 5 volumes. E quando acaba, ela fala, nossa, ela fica com saudades daquele personagem, dos personagens da história e tudo mais. E você mencionou o seu processo de escrever o livro e de que, nossa, dava quase um medo de terminar um livro e falar, e depois? Mas você terminou, o livro é incrível, um sucesso, super gostoso, e estamos no depois. Então, o que veio depois? Como é que foi essa experiência de enfrentar isso, né? De falar, nossa, isso é um sonho, é um projeto, realizou, e agora? Então, Como foi esse agora, depois? Você sabe que, assim, eu tive um momento de apresentação do livro, que foi quase como um micro show que a gente fez, eu e a Nicole Salme, que foi uma amiga minha, em que a gente juntou partes do livro com música, que foi talvez o momento mais feliz da minha vida no trabalho, assim, mais feliz, em que eu me senti mais plena, assim, e foi um momento em que eu sabia que era muito importante, então eu me preparei muito, assim, eu vou aproveitar e estar integralmente aqui. E depois eu fiquei querendo repetir esse momento e até pensar numa temporada de shows do livro, porque eu acho que davam pocket shows interessantes, fala muito sobre mulheres, né, sobre essa história, fazer isso talvez no mês da mulher, tentamos vender esse projeto para algumas marcas e não rolou. E aquilo me frustrou um pouco, porque tem a estrutura do show, que é cara, Sim. né, de luz, de som, de etc. Mas dava para fazer com uma coisa menor também. E aí eu fui assim, aquela energia foi diminuindo, e outras pessoas estavam envolvidas nesse projeto, eu fui perdendo a conexão, e aí eu fiquei um tempo sem ter vontade de olhar para o livro. Uau! Sem ter vontade de pegar o livro para ler, para compartilhar posts, e essa semana, pela primeira vez, e foi interessante o que aconteceu, porque eu estava arrumando meu armário, aquela história de resolução do ano novo, arrumo as coisas, etc e tal. Eu arrumei as coisas em casa, até porque eu estava precisando encontrar o diploma da faculdade para poder me credenciar para dar aula na Fundação Dom Cabral, que agora virei oficialmente professora da Dom Cabral. Parabéns! E aí, eu falei, caramba, onde está esse diploma? E encontrei escritos antigos. Muitas coisas. E comecei a ler as coisas que eu escrevia com 12, com 13, com 14, com 15, com 16. Falei, cara, isso é bom! Isso é bom, e tem um livro inacabado que eu comecei aos 16, e aí me deu muita vontade de voltar a escrever, primeiro de compartilhar algum desses textos na internet, eu quero fazer isso, e depois de continuar esse livro que eu quero acabar, que é um livro que está parado há 30 anos.
Então, eu acho que agora também é uma boa data para, 30 anos depois, concluir um livro, né? Como é que é você começar um livro aos 16 e terminar aos 46? Fantástico. Então, Eu me tô deu um... curioso para ler e ver se há diferença entre os períodos. Cara, eu acho que eu escrevia melhor antes. Sério, é sério, porque eu acho que eu tinha uma Não tinha o preocupação peso, né? com a linguagem, com as palavras, as aulas de gramática e ortografia ainda estavam mais frescas na memória, e agora eu acho que eu tenho uma preocupação muito mais em simplificar a linguagem para que as pessoas compreendam, do que essa preocupação estilística que eu tinha naquela época com a linguagem. Então eu vou ver como é que vai ser isso também. Agora, uma coisa que você me falou da história que você estava contando e que me lembrou um exemplo que, para mim, eu nunca mais consegui esquecer, do meu professor de dança antigo. Quando eu também tinha mais ou menos essa idade, eu comecei a fazer dança de salão, que era o Jaime Arocha. E o Jaime era uma pessoa que provocava muito ciúme nos homens. Porque ele dançava maravilhosamente bem e todas as mulheres morriam de vontade de ser tiradas para dançar pelo Jaime, porque você tinha a experiência de estar nos braços do Jaime, que era uma dança, que eu acho que o grande lance da dança de salão é a surpresa, né? É você estar ali na música, você está ouvindo, é uma conversa, é um diálogo, porque você precisa se abrir para que o outro mostre o que ele está ouvindo da música, e aí você precisa entrar naquela melodia que ele está ouvindo, quando você é a mulher e está seguindo. Ou quando você é homem, você precisa propor a sua melodia e ver se a mulher vai entrar. E o grande lance é quando você é surpreendido, né? Por alguém que não vai fazer o básico, o passinho, né? 2 para lá, 2 para cá, mas que te tira e que consegue te levar junto nesse fluxo, né? E eu me lembro que ele falava que ele aprendeu a dançar, a história dele é maravilhosa, porque ele aprendeu a dançar num prostíbulo. Uau. Ele teve uma história de vida complicada, tal, não sei o quê, e foi foi criado meio que pelas prostitutas. E ele dançava com as prostitutas para exibi-las para as pessoas para os homens que iam ao prostíbulo e queriam transar com as mulheres. E ele virou um cara que aprendeu muito com isso, etc e tal. Então, tinha muita experiência com muitas mulheres diferentes. E depois, ele falou assim, meu grande sonho... Eu dançava, isso foi no Nordeste, mas ele falou assim, meu grande sonho era aprender tango. E aí, ele fez algumas viagens com a Bianca, que era a esposa dele, para a Argentina. E ele falou, cara, a Bianca chegava lá e fechava os olhos com qualquer argentino, com qualquer milongueiro. E eu falava, meu Deus, quando é que eu vou conseguir fazer ela fechar os olhos e se entregar no tango? E ao invés de eu ter ciúmes, e ele falava isso muito para as pessoas, para os homens especialmente, que tinham ciúmes que as mulheres dançavam com outras pessoas, eu ia lá pro cara na mesma hora e perguntava, cara, me conta o que você faz. E perguntava para ela também, o que ele faz que eu não faço. Uau. Então, isso é de uma humildade, né? Porque, normalmente, quando a gente vê, ainda mais o nosso parceiro ou a nossa parceira tendo prazer com alguém fechando os olhinhos numa dança, a gente quer matar a pessoa, né? A gente não quer ir lá e perguntar, me conta o que você faz, por favor, me ensina. Então, eu acho que essa humildade de dizer assim, me conta o que você faz. Ou para o parceiro e para a parceira, me conta o que você sente quando ele te toca dessa maneira, quando ele te conduz dessa maneira. Como é? O que eu posso fazer de diferente para te colocar num lugar parecido? Fantástico. E essa história mexe comigo. Tem história aí, hein? Mexe comigo, porque a Si dança muito bem. E você falou da surpresa, do parceiro surpreender. Eu sempre surpreendia ela, porque ela falava, você dança mal demais. Sempre surpreendia ela com um pisão no pé, né? Ficava pé da vida. Então. Mas muito legal mesmo. E aí, e o que você faz? Você não dança ou você se dispõe a dançar? Você falou da questão dos filmes. Era difícil mesmo, que a Si dança muito bem, super bonita, e era, né, bonito, sim. Mas em alguns momentos eu achava lindo ela dançando, mas em alguns momentos eu preferia estar em outro salão ali para não ver. E eu tentei aprender, mas aparentemente não é uma das minhas fortalezas. Que eu poderia até falar, né? A Mari ou ele dança porque tem tal e tal coisa. Mas foi algo que eu acabei... Eu fico muito feliz dançando. E eu acho que do meu jeito, inclusive tem a Silvaninha que talvez esteja nos ouvindo, que ela sempre fala, cada um tem seu estilo. Então até hoje a gente brinca que eu tenho um estilo próprio. Então eu fico feliz dançando. Ela que não fica feliz de dançar comigo. Mas é bonito de ver mesmo. E isso que você falou, acho que se aplica de muitas formas para a vida, né? Que é isso, realmente, alguém está fazendo algo muito legal.
que pode gerar os sentimentos mais diversos, né? O de inveja, o de exclusão. E você pode ali pôr uma justificativa de que aquela pessoa, o argentino, nasceu com um dom que é o do tango. Eu não nasci na Argentina, portanto não vou dançar, mas não, né? Pode ir atrás. Eu brinquei esses dias também, indo na linha da dança para música, né? Que eu adoro cantar, mas ninguém gosta de ouvir, né? Mas me faz bem cantar. A gente gosta, pode cantar. Mas se a gente investir nisso e for atrás, é algo que vai, né? Então, mas aí que tá, né? Que eu acho que isso... o João, meu filho caçula, começou a fazer aula de piano ano passado. E aí, na segunda aula, ele falou assim, não quero mais. Só que eu vi... a primeira música que ele aprendeu foi Asa Branca. E ele tava, cara, quando eu vi ele tocando ali, ele fazendo... Eu falei, cara, ele tem mão de pianista, assim, é um negócio interessante, porque não é aquela coisa leve, assim, e eu fui fazer a escala musical, ele, não, mamãe, você não pode fazer assim, você tem que fazer assim, depois você vem pra cá, e dadadá. Falei, bom, tá bom. Aí ele falou, não quero mais. Por quê? Eu falei, por que você não quer? Não, porque eu vou demorar muito pra aprender uma música inteira, e vou demorar muito pra aprender a tocar o que eu quero tocar. Eu falei, e por isso você vai desistir? Então, o que eu sinto a gente tá enfrentando umas gerações aí, né? Essa semana, vou contar uma história também, mas assim, encontrei um amigo no clube que é CEO de uma startup e que, assim, ele tem 29 e ele tá contratando gente de 21, de 18, 19 e ele falou, cara, as pessoas falam assim, não, isso não tá funcionando e elas não esperaram 30 segundos depois que apertaram o botão para saber se tá funcionando ou não. Então, assim, a gente tá enfrentando isso de uma maneira cada vez mais frequente. Sim. E a gente quer resultados imediatos, a gente não tem tempo de esperar os processos. E eu acho que isso tem muito a ver com o começo da conversa. A gente vê na rede social o Mion, quando ele posta depois já o fato dele ter feito o processo inteiro. Mas a gente não tá lá no dia a dia para saber o que ele fez, né? E a gente vê a foto, normalmente até com filtro, com mais luz, com isso, com óleo no corpo. E aí a gente fala, pô, a gente quer chegar lá sem passar pelo processo. E como pais, eu acho, e como líderes, a gente precisa estimular as pessoas, se elas querem realmente chegar num determinado resultado, a enfrentarem o processo. E como é que a gente faz isso? Primeiro, identificando quais são as qualidades que elas precisam ter para continuar ali, mas às vezes também eu acho que é dando alguns empurrõezinhos e não deixando a pessoa desistir, mantendo essa motivação, porque daí a sensação do achievement, né, no final das contas, se o processo é longo, ela é muito mais gostosa. Total. A hora que chega, né? A hora que você alcança. E curtir o processo também, né? Tem aquele filme Clique, né, que vai acelerando tudo, e depois fala, meu Deus, não queria ter pulado daquilo que parecia ser ruim, né? Tem uma série sobre isso também, que é o The Good Place, não sei se você viu, é uma série já um pouco mais antiga, mas o The Good Place, qual é o The Good Place? The Good Place é o céu. O bom lugar é o céu. Finalmente as pessoas chegam ao céu. E é toda uma brincadeira, vale a pena assistir essa série, porque ela é incrível do ponto de vista simbólico. Mas as pessoas chegam ao lugar achando que aquilo é o céu e, na verdade, é o inferno. E quando elas chegam ao céu de verdade, o céu também é o inferno, porque no céu de verdade, elas têm tudo que elas querem na hora que elas querem. Então eu falo assim, putz, nossa, que vontade de um milkshake. Aí o milkshake aparece na minha mão, e aí você vai criando as pessoas sem frustração nenhuma, porque elas mencionam e aquilo acontece na vida delas. Então elas perdem o processo inteiro. Elas não têm mais a experiência, elas não têm mais a vivência do processo. E a gente sabe o que seria da nossa vida sem a experiência do processo. Total. E você contou uma história parecida, que a diferença era que as pessoas tinham o braço virado para trás? Então, essa história do braço para trás, entre a diferença entre o céu e o inferno, ela tá no livro do Newton Bonder, A Cabala do Dinheiro. Por isso, que a gente discutiu isso. Que a gente teve um grupo para discutir esse texto, né? E qual é a história? A história estamos lá num banquete, né? Tem uma mesa gigante de comida, só que as pessoas todas têm o braço virado para trás, então elas não conseguem pegar com a colher a comida. E aí vira um desespero, porque ninguém consegue comer. Você está diante daquilo tudo que poderia ser, né, a grande fartura da sua vida, mas você não tem acesso a ela. E esse é o inferno. E o céu é exatamente o mesmo banquete, as mesmas comidas servidas à mesa, as mesmas pessoas com os mesmos braços, cotovelos virados para trás, só que um pega a comida e dá para o outro.
Então, de novo, é a colaboração, né? Sim. É a solução que a gente encontra em não competir com o vizinho. Né? E a história do servir, né? Se você tiver com a grama verde, você ter a gentileza de compartilhar, né, o seu aprendizado ou o seu processo naquilo, e se você estiver almejando, né, aquilo, de perguntar, de pedir ajuda, né? E eu acho que esse é um tema para a gente falar também em algum momento, né? Que são das ajudas, né? Dos mentores que a gente tem no caminho, dos conselhos, o que é bom, o que não é tão bom, desse caminho. Isso pode ser um outro tema para a gente também. Vamos aproveitar e pedir, então, participação das pessoas. Se você teve algum conselho bom na vida, manda pra gente. Se você teve algum conselho que foi uma droga, manda pra gente também, escreve pra gente ou manda áudio. E se você tem mentor ou mentora, ou se você sabe como isso funciona, se alguém já te ajudou na carreira, né? Porque não precisa ser um mentor formal, eu acho, né? Com certeza. Pode ser muitos mentores ao longo da carreira. E também acho que vale essa história da competição. Se você percebe um ambiente muito competitivo, se você é uma pessoa que se compara ou se você consegue, de fato, fazer o que está lá, né? Felizes aqueles que não se comparam e que não competem. Eu não sei, eu não cheguei lá ainda. Eu acho que encarnados vai ser muito difícil a gente fazer isso. A gente vai precisar de muito tratamento, muito trabalho de evolução ainda para conseguir, assim. Mas me conta alguém que você já teve, tipo, você já almejou e falou que queria estar lá, assim, queria estar nessa. Qual é a grama do vizinho para você? Existe uma grama do vizinho para você hoje? É uma boa pergunta, Mari. Interessante. Acho que a gente vai precisar de um episódio inteiro para essa reflexão. Vocês têm a grana, certamente tem coisas que eu almejo. Agora, o quanto isso vem de referências, o quanto são referências coladas e criadas numa, né? Então eu tenho, assim, eu falei que já morei fora, que era um sonho, mas que ainda se mantém. Você falou do livro, o livro está aqui na cabeça para sair alguma coisa em relação ao livro, mas mais do que isso, eu acho que está muito mais em linha quando eu penso no que eu almejo, no que seria a grama, não a do vizinho, mas a minha própria, com aquele exercício que eu compartilhei de me ver daqui a 15 anos. Então, eu acho que aquilo, para mim, é uma grama que eu acho incrível hoje, né? Espero que ela aconteça e que ao chegar eu continue achando ela incrível e não fique falando, nossa, mas é isso e tal coisa, né? Mas o vizinho tem X coisas ou está em tal situação. Então eu espero que ao chegar lá, ou hoje, trazendo para hoje, né? Então hoje, embora eu ainda queira algumas coisas, experiências, eu já reconheço muito e agradeço no exercício que você falou de agradecimento, com muita frequência o contexto onde eu tô. Uhum. E quando eu digo contexto, no sentido amplo, né? Porque a gente fala coisas, parece que são coisas materiais, e não é, né? Contexto inclui todas as dimensões, aí, profissional, familiar, saúde. Eu até fiz um exercício esses dias que, ao invés de fazer as resoluções de ano novo, eu li um artigo esses dias que falava melhor do que ter uma meta específica de ter determinado peso, de ter determinada coisa, determinado título, você fala o que você quer nutrir. Então eu fiz esse exercício de nutrição, quais são as áreas da minha vida que eu gostaria de nutrir. E eu espero que se eu nutri-las de maneira correta, a grama vai estar de um jeito que eu vou olhar e falar, nossa, olha que, que grama 10. Mesmo que eu olhe para do vizinho e fale, pô, o vizinho ali na grama tem uma flor, ele tem uma palmeira, né? Pô, palmeira eu não tinha pensado, é legal, como é que você plantou isso daí? Então pode ser que isso aconteça, porque eu ainda não estou tão elevado quanto essa ambição de não se comparar, né? Que felizes serão os que não se comparam. Então, mais nesse sentido, você tem alguma... Então, eu tava aqui pensando em tudo isso, mas primeiro, eu acho que para mim também as minhas comparações, óbvio, elas acontecem muito em relação a outras. E quando a gente falou do Mion, né, me vem muito essa questão da questão da forma mesmo e do envelhecimento como algo com o qual eu tô tendo que lidar, que eu acho que é um ponto para muitas mulheres, ainda mais para quem foi exposto de um jeito com a imagem sendo uma referência. Então, essa é uma questão para mim. E eu identifiquei recentemente o quanto comentários, né, que eu ouvi ao longo da minha vida, seja por relacionamentos, etc., marcaram e até, de uma certa forma, me traumatizaram em relação a isso.
E o quanto eu estou num trabalho de autoaceitação disso tudo. Então, assim, como é que eu me fortaleço em relação a isso? E você falou do peso na balança, né? O quanto é uma luta, e para mim já foi uma luta e ainda é. Muitas vezes, se não estiver naquele peso, tá tudo uma droga na vida. Uau. Então, isso é uma questão, assim, para mim, do ponto de vista... E eu acho que é para muitas mulheres. E tem um lado, né, que eu, por exemplo, hoje, né? Isso pode mudar daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, sei lá. Mas hoje, eu não estaria disposta a fazer uma intervenção plástica, por exemplo, para chegar ao que eu acho que deveria ser. Né? Então, eu não me submeteria, por exemplo, a uma lipoaspiração para poder ter a barriga que eu tinha 10 anos atrás. Porque eu acho que, sei lá, tem uma coisa que me passa pela cabeça que é assim, se você se imagina conscientemente dentro de uma situação com alguém abrindo a sua barriga, passando um bisturi, tirando, aspirando, etc e tal, imagina que você está vivendo tudo aquilo de uma maneira consciente. Você faria isso? Não, você precisa de uma anestesia para fazer isso. Então, eu não faria, porque aquilo está acontecendo, embora você não esteja sentindo, o seu corpo está sentindo. Então, eu tenho comigo algo que eu não faria. Hoje, né? É uma sensação muito clara. Assim como, por exemplo, eu também ainda não estou fazendo reposição hormonal. E tem algumas mulheres que eu vejo que chegam numa determinada idade, começam a tomar testosterona para ter mais massa muscular, etc e tal. Mas eu também não faria isso hoje. Até porque tenho medo de ficar mais reativa, de ficar mais agressiva, de ficar menos... de isso impactar no meu emocional. E eu tenho histórico de depressão, tenho uma série de coisas aí que mexem comigo. Então, essa é uma questão com a qual eu estou trabalhando e quero nutrir essa autoaceitação. Eu tenho dito que o meu pedido desde o ano passado é que eu possa estar mais aconchegada dentro de mim, mais confortável cada vez mais dentro de mim. Então, essa é algo que eu tenho nutrido. E como eu tenho feito isso, vai desde cuidar mais da alimentação, até me dedicar mais ao meu lado espiritual, até fazer mais coisas que me dão prazer no trabalho, especialmente. Legal. Não me agredir no trabalho, porque eu acho que isso também tem muito a ver com autoabusos que a gente vai fazendo com a gente mesmo ao longo da vida, o que a gente vai aceitando de coisas para agradar os outros. Então, todas essas questões de respeito, limite, barreiras, acho que tem a ver com essa questão profunda, com marcas que vão sendo reacendidas aí, né? Então, eu vejo isso um pouco assim. Mas tem sonhos, né? Eu tenho muitos sonhos em relação à minha vida. Você falou dos 15 anos. Eu quero morar não fora do país, mas eu quero morar fora de São Paulo e quero morar em contato com a natureza. Quero estar mais em contato com a natureza. Então, esse é algo que também começo a construir, assim, né? E eu acho que... Eu lembro de um conselho, falando já de um aqui, que eu recebi de um chefe meu no Fantástico, que eu falei assim, você tem algum conselho? Estou indo para o Fantástico. E ele falou assim, enjoy the ride. É isso aí. Né? Então, aproveita a jornada. E eu acho que esse é um conselho maravilhoso, porque, assim, vai ter altos e baixos, a gente já falou disso aqui, mas se a gente aproveitar a jornada, e se a gente aproveitar a jornada da construção do sonho, que eu quero morar fora de São Paulo, então eu vou começar a procurar terra, vou começar a juntar dinheiro, vou começar a visualizar que isso vai acontecer. Eu acho que isso começa a ficar mais gostoso de fazer, né? Isso começa a ficar prazeroso em todo o processo e ajuda a gente a chegar lá. Mas uma das coisas que você falou de nutrição me lembrou muito, e eu acho que é algo interessante, assim, a primeira vez que eu fui para a Amazônia, eu entendi a diversidade do Brasil. Porque eu fiquei tentando olhar para um pedaço de mata que talvez não tivesse mais área do que essa folha de papel e tentando identificar quantas espécies tinham ali. Incrível. E era impossível. Era impossível, porque tinha tantas espécies diferentes que não dava para dizer assim, tem 10, tem 20, tem 30, sem contar o que está embaixo da terra que a gente não está enxergando, que tem bilhões e bilhões e bilhões de micro-organismos lá, cada um de uma espécie diferente também. E ali eu entendi que todas aquelas espécies tinham espaço e eram fundamentais para a criação daquele ecossistema. Fantástico. Então, para mim, a natureza, ela é uma representação perfeita. Claro que existe competição na natureza. Sim. E a gente interpreta mal Darwin, porque Darwin fala muito mais de colaboração do que competição. Mas também tem a competição na natureza, né? Pelo espaço, pelo território, etc e tal. Mas o grande lance da natureza ser o que é pela colaboração entre as espécies.
né? O quanto uma árvore faz mais sombra quando ela tem uma semente pequenininha que precisa brotar dela mesma, ou de outra parceira que precisa brotar porque aquela outra vai dar depois para ela o insumo, a folha que vai cair, que vai ajudar no adubo. Então, a natureza é um grande exemplo de colaboração, onde muitas espécies convivem em paz e uma não fica olhando para a outra e fala, eu queria ter essa sua pétala vermelha. Não, mas o pele seu de ramo, onça. a sua pele de onça, o seu ramo verde que se espalha pelo chão, né? Então é um pouco isso, a gente entender que cada flor tem o seu espaço e que cada uma delas é importante, né? E acho que da natureza tira muito também a questão do processo e dos ciclos, né? As estações são as estações. Eu acho que aqui a gente sente menos porque as estações são menos marcadas. Nos países onde as estações são bem marcadas, não tem muito como você pular aquela estação, né? Assim, vai acontecer, então ao invés de lutar contra o frio ou lutar muito contra o calor, aproveita o que aquilo tem de bom e sim, né? Coloca o seu agasalho, ou se tiver um ar-condicionado, um ventilador, liga o ventilador para dar uma melhorada, mas é saber que o verão e o inverno vão estar lá, né? Aceitar aquilo, né? Aceitar exato. aquilo. Muito bom, Maria. Aceitemos que chegou ao fim, então, esse episódio. Aceitemos e que cada um de vocês tenha saído aí com uma ideia nova pro seu próprio jardim, seja aprender com o outro, né? Seja admirar, buscar, ou seja aceitar e agradecer e reconhecer o que tem de bom no seu jardim hoje, né? Sem dúvida. É isso aí.